Bom dia, bom dia. Hoje é dia 18 de maio, hoje é terça-feira. Vamos aqui para mais um pregão. Queria fazer uns comentários dentro do que a gente falou ontem, né? A gente viu que estava tendo uma distorção, né? Um desencontro de interesses entre os gráficos de tempos analíticos. O que me fez comentar que não seria o tipo de pregão que eu salivo, vamos dizer assim, porque o movimento está muito dentro do que é esperado em vários tempos, então, assim, a probabilidade dele realmente cumprir uma determinada movimentação mais direcional é maior. Ontem a gente comentou, né, que o mensal estava em queda numa zona de suporte, o semanal está acumulando numa região que favorece a ideia de continuidade da queda, e o diário já deu aqui sinais de barra de ignição de alta, e o horário estava, inclusive, deixando gráficos assim, tontos, bêbados, né? Fazendo renovação de fundo em relação ao fundo anterior, sem testar próximos pontos do jeito que a gente gosta, né? Deixando um mercadozinho mais técnicozinho, renova fundo em relação ao anterior de novo, mas não toca no ponto. Então, isso aqui é um clássico canal, né? Até então, essa região que tem histórico de produzir movimentação de alta, ela até produz mais movimentações de alta, mas a intenção do mercado também, por sua vez, ainda está em cair mais, né? Ele tem ainda novos pontos para testar. Então, enquanto essas proporções dessas movimentações que a gente está vendo aqui são equivalentes, né? Você não vê uma disparidade grande entre elas, significa que realmente o mercado está gostando de estar aí fazendo congestão dentro dessas movimentações. No mais, os pontos do mensal já são velhos conhecidos da gente, né? Os pontos de discussão. O semanal, a gente já sabe que a gente tem aqui o fundo anterior no 19,5, que foi rompido por essa barra e depois está sendo, né, testado enquanto ponto promovido de suporte à resistência. Até então, 19,5 está validado aqui no semanal, né, como resistência. Por sua vez, ele também não conseguiu renovar fundo em relação ao fundo anterior, 248,5, que é um ponto que está exatamente aqui nessa região que o mercado não está conseguindo mais alcançar. Ou seja, está bem distorcido, né? Porque ele está querendo cair, mas também não está conseguindo renovar fundo, nem está conseguindo renovar topo. Ele está preso no semanal dentro desse range aqui, ó. 248,5, 319,5. Já no gráfico diário, a gente vê que depois que ele visitou aquele fundo que a gente já estudou muito, de 14 de janeiro, que era no 23,5, ele finalmente fez o que era próprio a uma zona de suporte, que era fazer uma barra de ignição de uma movimentação de alta. Então, a gente tem aqui estudado que até então, ó, ele tem acumulado a força dele numa região que ainda favorece a ideia de continuidade dessa última movimentação que foi a recém-instituída, né? A movimentação de alta, que o mercado produziu exatamente depois de visitar uma zona de suporte em tempo analítico, que é são tempos maiores, né? Diário, no caso. Então, enquanto ele mantiver a força dele por aqui, ó, qualquer região, na verdade, acima desse 48,5, ele vai estar ainda trabalhando na tentativa, na ideia, na suposição de dar continuidade a essa força, né? Lembrando que somente um fechamento abaixo desse 23,5, um fechamento de um pregão vermelho, né? Um pregão baixista, renovando o fundo em relação a esse 23,5, é que colocaria o mercado para dar continuidade a essa tendência de baixa que ele tem feito aqui, ó. No mais, a gente tem aqui um sinal de reversão, de baixa para alta. Então, o que pode estar acontecendo aqui é que o mercado pode estar tentando produzir falha de fundo, né, depois de tanto tentar renovar fundo aí nessa relação, nessa região do 48,5 com 223,5, e depois de ele tanto tentar, pode ser que ele finalmente faça aqui a barra verde que vai dar continuidade a essa. Lembrando que 47,5 aqui, ó, fundo anterior foi rompido, promovido, portanto, a resistência. Então, é zona de pressão contrária aqui, tá? 47,5 pode ser alvo, 47, né? Pode ser alvo aí dessa movimentação que o mercado vem a fazer. Lembrando que a gente tem aqui 43,5, não é nem 42,5. Eu coloquei 42,5 por conta desse ponto aqui do mensal. Mas a gente tem aqui um fundo anterior no 43,5 que também está promovido até então a resistência, já que era suporte e foi rompido por essa barra. E a gente ainda tem o mercado aí trabalhando na região de forte congestão, que continua sem ser a minha preferida do dia.
Continuo com todas essas marcações que a gente manteve aí nos últimos estudos que a gente fez aqui, que estão postados aqui no YouTube. E aí a gente vê aqui essa formação desse canal, né, que nada mais é do que movimentos em proporções similares. A gente teve aqui um terceiro topo descendente, né, mas também a gente não consegue perder essa zona aqui de pressão, que tem histórico de produzir movimentação de alta, 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 numa zona de suporte em tempo analítico. Então, o que a gente tem aí de marcação para hoje, além do que a gente já marcou? Vou manter esse 19,5 somente como uma tensão de uma zona de pressão. Ontem a abertura foi igual à abertura de ontem. Deu para pegar uma movimentaçãozinha daqui para cá. Ficaria muito mais bonito se ele tivesse testado esse ponto, mas ele não testou. Da forma como ficaria muito mais bonito se ele tivesse respeitado esse ponto, já que rompeu, tivesse testado esse ponto aqui, esse 48,5, mas também não fez. E o que eu estou marcando aqui é esse 270, 259, que é o fundo de ontem. Essa barrinha aqui de ignição de alta, né, leva a gente a pensar que pode ser uma excelente oportunidade de compra, uma compra no 70,5, para pegar pelo menos essa movimentação aqui, ó, 70,5, 295,5. É uma possibilidade. Ou então ver se o mercado ganha força para testar esse 19,5, que é o ponto do semanal. Quem sabe 42,5. E quem sabe cumprir aqui essa barra que a gente está visualizando aqui, que pode vir a se formar, testando esse fundo anterior. Na verdade, um pouquinho mais baixo, né? Passei um pouquinho aqui, mas pelo menos esse 47,5 aí, mais ou menos aqui, ó. 47,5 aqui, dá para o mercado testar. Dá para a gente imaginar que pode vir uma movimentação, uma sucessão de barras aqui, que pode vir a fazer essa movimentação. Certo? No mais, a gente continua enxergando essa distorção, né? Vendo que é uma zona que o mercado cai e sobe, cai, né? Sobe, cai, sobe, em proporções muito parecidas. Então, é uma zona que pede muita atenção. Não é uma zona assim de muita fluidez, onde se espera um movimento assim muito fluido. Certo? É isso, turma. A gente se vê no vídeo de amanhã, dia 19. A gente está aqui fazendo a leitura de novo. Fechado? Abração, juízo, bons negócios. Tchau, tchau.